assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O trabalho de magia negra que deu errado. O moço que nos conta esse relato é de Santa Catarina e ele diz que é filho de pais surdos-mudos. Os dois pais dele são surdos-mudos, olha que interessante. E uma vez o pai dele hospedou na casa deles duas mulheres também surdas e elas eram lésbicas, eram namoradas, eu acho. Mas ele disse que nunca teve problema com isso e nunca nenhum deles tiveram problema com isso, então foi normal, hospedaram as duas porque elas estavam sem condições de pagar um aluguel na cidade na época. Ele tinha 13 anos. Enfim, as duas foram morar na casa deles e uma delas mexia com magia negra. E essa época o pai dele estava sendo alvo de fofocas. Estavam inventando que ele estava traindo a esposa, mas que tudo era mentira, porque ele era um homem de bem, ele nunca fez isso, ele nunca faria isso. Só que esse boato, essa pessoa que inventou isso, quase acabou com o casamento do pai dele. Tava quase acabando com o casamento, por causa dessas mentiras. Então, a mulher aí que estava hospedada na casa deles e mexia com magia negra, propôs ao pai dele para fazer aí um trabalho que a pessoa que está inventando a fofoca ia provar do próprio veneno, para fazer, vamos dizer, mal a pessoa que inventou a fofoca. Só que essa proposta que ela ofereceu a ele poderia piorar mais a vida dele sem que ele soubesse. Ele ainda diz, porque o demônio prevalece de momentos como esse na vida, que ele aproveita para piorar ainda mais a situação. Mas o pai dele inocentemente não pensou em nada disso e aceitou a proposta da mulher. Quis fazer o trabalho para a pessoa que estava inventando fofoca. Então primeiro a mulher pediu uma agulha, papel e caneta. Pediu para ele escrever 20 vezes seguidas o nome completo da pessoa naquele papel e dobrar o máximo que ele conseguisse. Depois era para pontilhar a primeira letra do nome da pessoa com a agulha. Fazer a letra só que em pontinhos furando com a agulha. Ele disse que no caso a inicial era A. Tudo pronto, o trabalho era irreversível. Então a surda pediu para o pai dele guardar essa carta debaixo do colchão dele e da esposa, debaixo do colchão do casal. E no dia seguinte só ele poderia pegar a carta e abrir para ver o que tinha acontecido. Então o pai dele foi trabalhar e quando voltou do trabalho tarde da noite, todo mundo correu lá junto, ansioso para ver o que tinha acontecido com a carta. E a hora que o pai dele enfiou a mão debaixo do colchão para pegar a carta, ele disse que escutou um forte estouro no forro da casa. Só que como os pais e as duas mulheres eram surdos, ninguém ouviu nada. E eles estranharam a reação do menino, porque ele estava apavorado com o que ele tinha escutado, estava pálido, assustou muito com aquilo e eles não escutaram, ficaram. E aí o pai dele tirou a carta debaixo do colchão e a carta tinha 16 rasgos, como se fossem de garras. Ele disse que eram uns rasgos estranhos, não eram retos, eram tortos. Parecia que algum bicho tinha rasgado aquilo com muita raiva. E não sabe como aquilo aconteceu, porque o tempo todo a carta ficou embaixo do colchão, num quarto onde ninguém entrou o dia inteiro. E parecia haver muito ódio naquilo, no caso espírito, sei lá, que rasgou aquela carta. Ele diz que ficaram muito assustados com aquilo, mas ele e o pai dele, porque diz que a mãe dele não liga para essas coisas de espírito, não dá muita importância, mas o pai dele e ele sim. E eles ficaram com muito medo, foram dormir aquela noite com medo, e o menino mais ainda, porque só ele podia ouvir naquela casa. Então, o que quer que fosse acontecer, ele é que ia presenciar, ele é que ia ouvir sozinho. Então ele disse que estava pronto para dormir, estava com muito medo, mas ele tinha que acordar cedo no dia seguinte para ir para a escola e tinha que dormir. Então ele foi deitar mais cedo, deu boa noite para os pais, deu boa noite para as mulheres e se trancou no quarto. Porém, a sede bateu. E ele se segurava ali com a boca seca, com sede, mas não queria levantar para beber água, de jeito nenhum. E se
segurando, mas a sede foi muito forte, não estava aguentando mais e ele levantou. Ele diz que na casa dele tem um corredor muito comprido e o quarto dele é no final do corredor e ele tinha que passar por ali. E ele foi com o olho fechado para não ver nada até alcançar água, para beber água. E tropeçou no brinquedo do cachorro dele. E no que ele tropeçou, automaticamente ele abriu os olhos e viu o troço. No final do corredor ele viu uma sombra em forma de pessoa. Diz que era alto, cerca de 2,15 m de altura. E ele ficava tentando se convencer de que aquilo era coisa da cabeça dele e aquilo ficava só parado ali. E ele disse que não conseguia nem se mexer, ficava só respirando ali parado, mordendo o lábio de tanto medo. E ele disse que gritar não era uma opção, porque não ia adiantar de nada, ninguém ia ouvir. E aí ele ficou parado, estático, olhando para aquilo. E aquilo ficava parado ali e tinha olhos brancos e era muito escuro. Ele sabia que aquilo não era coisa boa, aquilo não passava a ser algo bom. Porém, ele percebeu que aquilo não queria nada com ele e aquilo sumiu. No fim, depois que aquilo desapareceu, ele falou que a sede sumiu. Ainda bem. Bom, não precisa nem falar que ele não dormiu a noite inteira, né? Foi pra escola e aquilo não saía da cabeça dele, estava com muito medo, só pensava em chegar em casa e dormir. Mas quando ele chegou em casa, ele disse que os pais dele estavam brigando feio, coisa que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele disse que os pais dele quase nunca brigaram, porém aquela briga valeu por todas que eles nunca tiveram. Porque ele disse que o pai dele xingava a mãe de tudo quanto é nome, cuspia na mãe, e só não agrediu ela fisicamente porque as duas moças que estavam lá seguraram ele. E aí ele perguntou pra mãe qual que é o motivo da briga e ela falou que só porque ela falou que ele não devia ter feito aquilo que ele fez na noite anterior, a cartinha da magia. Então ele disse que o pai dele foi lavar a louça. Mas enquanto ele lavava a louça, ele começou a entortar os talheres e de jeito nenhum ele olhava pro filho. Ele ficava ali. E o filho dele, o moço, implorando para ele falar o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, e ele não falava nada, não dava uma resposta, só ficava lá. Diz que ele chegou a entortar uma tampa de panela de pressão. Aí ele falou que viu que não era o pai dele que estava ali. E foi quando ele tirou a toalha da mão do pai dele, para o pai dele olhar para ele conversar com o pai e ver o que estava acontecendo. E foi quando o pai dele olhou para ele, e ele disse que não deveria ter feito isso. Quando o pai dele olhou para ele, os olhos do pai dele estavam como o da entidade que ele viu no final do corredor, totalmente brancos. E ele olhou profundamente nos olhos do menino, com aquele olho branco, e ficou parado uns 6 ou 7 segundos assim. Tipo, acho que o olho do Raiden, do Mortal Kombat. E depois desse tempo o olho dele voltou ao normal e o pai dele voltou e pediu desculpas para a mãe dele, ficou mais calmo, se acertou com a esposa. Bom, depois desse dia ele disse que o pai dele não foi o mesmo. Todo emprego que o pai dele arranjava, perdia. Constantemente brigava com a mãe dele, ele passou a ser um homem frio. E ele mesmo percebia que ele estava diferente, que ele estava estranho. Até que o garoto foi com o pai numa igreja católica que tem lá no bairro e procurou o padre para benzer o pai dele, contou toda a história. Mas o padre não acreditou na história, porém ele não podia fazer a desfeita de não benzer o homem. E assim fez, não acreditou na história, mas benzeu o homem. E depois disso voltou ao normal. Tudo começou a se acertar e a voltar, e voltando ao normal. Foi voltando ao normal aos poucos. E eles ficaram todos bem. Porém, a pessoa que fez as fofocas sobre o pai dele, contou a mentirada lá e para quem ele fez a magia, morreu de infecção pulmonar. E ele diz que até hoje o pai dele se culpa por isso. E aí, galera, vale a pena fazer magia negra pra alguém?
Lembra daquela historinha? Tudo que você faz para a pessoa volta 3 vezes pior para você? Nunca se esqueça disso. Se você fizer o bem, volta 3 vezes o bem para você. Se você fizer o mal, 3 vezes pior será para você. Aí você tem que correr atrás do prejuízo, né? Mas e aí? Talvez a morte da pessoa seja coincidência, mas esse peso o pai dele vai carregar pro resto da vida. Ou não. E se foi a magia que pegou na pessoa? Valeu a pena? Sabe, deixa o fofoqueiro pra lá. Não se envolve com essa coisa de magia negra, não. Não é coisa boa pra ninguém. Enfim. Gostaram do relato? Se gostaram, deixa um joinha aqui que ajuda a gente. Se inscreve no canal, segue no Instagram, deixa um comentário aqui embaixo. E você pode ajudar a gente no Patreon também. Se gosta do canal, gosta do nosso trabalho, ó, você pode clicar aqui e ler tudo certinho lá a respeito do Patreon, como fazer, como doar, como ser o nosso patrão, os benefícios, enfim, clica aqui que você vai ver tudo certinho lá, o vídeo que a gente tá explicando também. E a gente tem uma novidade. Agora a gente tem caixa postal. Eu não lembro o número, não lembro o endereço, mas eu vou deixar na descrição pra vocês, se caso alguém quiser mandar qualquer coisa, sei lá. É que o povo tava pedindo aí, você não tem caixa postal, você não tem... Não tinha, mas agora tem. Então, fica aí, se quiser mandar alguma coisa. Coisa boa, hein? Então é isso, um beijo pra vocês e até o próximo relato.